Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia, em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Tem sido um percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco, trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora e seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 7, estamos no período dos Patriarcas e vamos ouvir Gênesis 14 e 15, Jó 3 e 4 e Provérbios 1, 8 a 19. Gênesis 14. No tempo de Amerafel, rei de Shinear, de Arioque, rei de Elassar, de Cadorlaomer, rei de Elam, e de Tidal, rei de Goim, aliaram-se todos estes reis e declararam guerra a Berá, rei de Sodoma, a Birshá, rei de Gomorra, e Shinab, rei de Adma, a Shemeber, rei de Seboim, e ao rei de Bela, que é Soar. Concentraram-se todos no vale de Sidim, que é o mar do sal. Durante 12 anos estiveram submetidos a Cadorlaomer, mas no 13º revoltaram-se. No 14º ano, Cadorlaomer e os reis seus aliados puseram-se a caminho e derrotaram os Refaítas em Astarot-Carnaim, os Zuzitas em Am, os Emitas na planície de Kiriataim e os Hurritas no monte de Seir até El-Paran, situado no deserto. Depois, retrocedendo, chegaram a En-Mispat, que é Cades, e devastaram todas as terras amalecitas e as dos amorreus residentes em Acesson-Tamar. O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adma, o rei de Seboim e o rei de Bela, que é Soar, saíram e alinharam-se para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Cadorlaomer, rei de Elam, Tidal, rei de Goim, Amerafel, rei de Shinear, e Arioque, rei de Elassar. 4 reis contra 5. Havia no vale de Sidim numerosos poços de betume. O rei de Sodoma e o rei de Gomorra, ao tentarem fugir, caíram neles. Os sobreviventes refugiaram-se na montanha. Os vencedores apoderaram-se de todos os bens de Sodoma e Gomorra, de todos os víveres, e retiraram-se. Apoderaram-se também de Lote, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e de todos os seus bens. Mas um dos fugitivos correu a anunciá-lo a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhos de Mambré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abrão. Ao saber que o seu parente ficara prisioneiro, Abrão armou 318 dos seus servos mais valentes, nascidos na sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Dividindo a sua tropa, ele e os seus servos atacaram-nos de noite e destroçaram-nos, perseguindo-os até Obá, situada ao norte de Damasco. Retomou todos os bens saqueados, libertou também Lote, seu sobrinho, e todas as suas riquezas, assim como as mulheres e outros prisioneiros. Quando Abrão regressava vencedor de Cadorlaomer e dos reis seus aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Chavé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e fica tu com os bens. Abrão respondeu: Ergo a minha mão para o Senhor, o Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. De tudo quanto possuís não quero nada, nem um fio, nem sequer uma correia de sandália, para que não digais: eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, salvo o que os meus servos comeram. Quanto à parte dos meus aliados, Aner, Escol e Mambré, estes hão de receber a parte que lhes compete. Gênesis 15. Após estes acontecimentos, o Senhor disse a Abrão numa visão: Nada temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, a tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu:
Que me dareis, Senhor Deus? Vou-me sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Acrescentou: Não me concedeste descendência, e há um escravo nascido na minha casa que será o meu herdeiro. Então, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nos seguintes termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que sairá das tuas entranhas. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se fores capaz de as contar. E acrescentou: Pois bem, será assim a tua descendência. Abrão confiou no Senhor, e ele considerou-lhe isso como mérito. O Senhor disse-lhe depois: Eu sou o Senhor que te mandou sair de Ur, na Caldeia, para te dar esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que tomarei posse dela? Disse-lhe o Senhor: Toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombo ainda novo. Abrão foi procurar todos estes animais, cortou-os ao meio e dispôs cada metade em frente uma da outra. Não cortou, porém, as aves. As aves de rapina desciam sobre as carnes mortas, mas Abrão afugentava-as. Ao pôr do sol, apoderou-se dele um sono profundo. Ao mesmo tempo, sentiu-se apavorado e foi envolvido por densa treva. O Senhor disse-lhe: Fica desde já a saber que os teus descendentes habitarão como estrangeiros numa terra que não é deles, que serão reduzidos à escravidão e hão de oprimi-los durante 400 anos. Mas eu próprio julgarei também a nação que os escravizar, e sairão depois com grandes riquezas dessa terra. Tu, porém, irás em paz reunir-te aos teus pais, e serás sepultado após uma ditosa velhice. Apenas à 4ª geração eles voltarão para aqui, pois a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu termo. Quando o sol desapareceu, e sendo completa a escuridão, surgiu um braseiro fumegante e uma chama ardente que passou entre as metades dos animais. Naquele dia, o Senhor concluiu uma aliança com Abrão, dizendo-lhe: Dou esta terra à tua descendência. Desde o rio do Egito até ao grande rio, o Eufrates, a terra dos quineus, dos quenizeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos refaítas, dos perizeus, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Jó 3. Por fim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Tomou a palavra e disse: Desapareça o dia em que nasci e a noite em que foi dito: Foi concebido um varão. Converta-se esse dia em trevas. Deus, lá do alto, não se preocupe com ele, nem a luz o venha iluminar. Apoderem-se dele as trevas e a escuridão. Que as nuvens o envolvam e os eclipses o apavorem. Que a sombra domine essa noite. Não se mencione entre os dias do ano, não se conte entre os meses. Seja estéril essa noite, e não se ouçam nela brados de alegria. Amaldiçoem-na os que abominam o dia e estão prontos a despertar Leviatã. Escureçam as estrelas da madrugada, que em vão espera a luz do dia, nem possa ver abrirem-se as pálpebras da aurora, já que não me fechou a saída do ventre, nem afastou a miséria dos meus olhos. Porque não morri no seio da minha mãe, e não pereci ao sair das suas entranhas. Porque encontrei joelhos que me acolheram e seios que me amamentaram. Estaria agora deitado em paz, dormiria e teria repouso com os reis e os grandes da terra, que constroem mausoléus para si, com os príncipes que amontoam o ouro e enchem o dinheiro das suas casas. Ou como um aborto escondido, eu não teria existido como um feto que não viu a luz do dia. Ali, os maus cessam as suas perversidades. Ali repousam os que esgotaram as suas forças. Ali estão tranquilos os cativos que já não ouvem a voz do guarda. Ali estão juntos os pequenos e os grandes, e o escravo fica livre do seu senhor. Por que razão foi dada a luz ao infeliz e a vida àquele para quem só há amargura? Esses esperam a morte que não vem e a procuram mais do que um tesouro. Esses saltariam de júbilo e se alegrariam por chegar ao sepulcro. Porque vive um homem cujo caminho foi barrado e a quem Deus cerca por todos os lados. Em lugar de pão, engulo os meus soluços, e os meus gemidos derramam-se como água.
Todos os meus temores caíram sobre mim e aquilo que eu temia veio atingir-me. Não tenho paz nem descanso, os tormentos impedem-me o repouso. Jó 4. Elifaz de Temã tomou a palavra e disse: Se alguém te falasse, irias suportar. Mas quem poderá conter as palavras? Tu antes exortaste a muita gente, fortaleceste muitas mãos débeis. As tuas palavras eram o apoio dos vacilantes e fortalecias os joelhos trêmulos. Mas agora que te toca a ti, desfaleces? Agora que és atingido, perturbaste? Não é a tua piedade a tua confiança e a integridade da tua vida a tua segurança? Lembra-te disto. Qual o inocente que já pereceu? Ou quando foram exterminados os justos? Sempre vi que os que praticam a iniquidade e semeiam a maldade colhem os seus frutos. A um sopro de Deus perecem, destruídos pelo furor da sua indignação. Ruge o leão e o seu rugido é abafado. Os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão morreu porque não tinha presa, e os filhotes da leoa dispersaram-se. Escutei em segredo uma palavra e o meu ouvido percebeu o seu murmúrio. Na confusão das visões da noite, quando os homens dormem num sono profundo, o medo e o terror apoderam-se de mim e sacudiram todos os meus ossos. Um sopro perpassou pelo meu rosto e arrepiaram-se-me todos os pelos do corpo. Estava alguém diante de mim, uma figura silenciosa cujo rosto não reconheci, mas ouvi uma voz que dizia: Pode um homem ser justo na presença de Deus? Ou um mortal ser puro diante do seu Criador? Ele não confia nos seus próprios servos e até mesmo nos seus anjos encontra defeitos, quanto mais nos que habitam moradas de barro e cujo suporte é o pó da terra. São esmagados como um verme e aniquilados da noite para a manhã. Desapareceram para sempre sem deixar memória. Eis que foi arrancada a corda da sua tenda, morrem sem terem conhecido a sabedoria. Provérbios 1, 8-19. Ouve, meu filho, as instruções de teu pai, e não desprezes os ensinamentos de tua mãe. Pois serão uma coroa de adorno para a tua cabeça e um colar para o teu pescoço. Meu filho, se os malfeitores te quiserem seduzir, não condescendas com eles. Se te disserem: Vem conosco, façamos emboscadas para derramar sangue, armemos ciladas ao inocente mesmo sem motivo, devoremo-lo vivo como a morada dos mortos e inteiro como aquele que deixa a cova. Juntaremos toda a espécie de coisas preciosas e encheremos as nossas casas de despojos. Tu terás a tua parte como nós e teremos uma bolsa comum para todos. Não andes com eles, meu filho. Afasta os teus pés das suas veredas, porque os seus passos correm para o mal e apressam-se a derramar sangue. De balde se lança a rede diante dos olhos das aves. Eles armam emboscadas que são contra si mesmos e atentam contra as suas próprias vidas. Tal é a sorte do homem dominado pela ganância, pois ela tira a vida àquele que se lhe entrega. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de jovens de Nossa Senhora. E continuamos com esta proposta exigente de ler toda a Bíblia num ano com o podcast Mais 365. Senhor Deus, agradecemos-te que te dês a conhecer por meio destes textos, que tenhas decidido revelar-te, mostrar-te e dar-te a conhecer a todos nós. Nós vemos neste capítulo do livro do Gênesis que acabámos de ler que no meio de guerras e batalhas entre os muitos povos nómadas pela posse de uma terra, este era o ambiente típico da Mesopotâmia antiga e de toda aquela região a que hoje se chama o Crescente Fértil, aparece-nos a figura de Melquisedeque, chamado rei de Salém. Aparece como uma espécie de surpresa, isto é inesperada esta figura, é uma figura misteriosa sobre a qual sabemos pouco, de quem se diz pouca coisa. Ele é rei e sacerdote, diz-nos o texto, abençoa Abraão e recorda-lhe que todas as vitórias têm origem em Deus. Parece-me este o significado desta bênção. Abraão tem uma grande vitória militar com os seus guerreiros, com os guerreiros da sua tribo.
E Melquisedeque recorda-lhe que todas as vitórias têm a sua origem última em Deus. E depois oferece a Deus pão e vinho em ação de graças pela vitória. E esta oferta de pão e de vinho é um acontecimento em que desde sempre a Igreja viu uma prefiguração da oferta de Jesus Cristo ao Pai, no seu corpo e no seu sangue. O pão e vinho que Melquisedeque oferece faz de Jesus, oferecendo também ele pão e vinho, corpo e sangue, como depois dirá a carta aos Hebreus, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É daqui que vem esta ideia e este nome. Mas o centro destes 2 capítulos do livro do Gênesis é a aliança que Deus estabelece com Abraão, confirmando a promessa que tinha feito antes. Abraão fala na descendência e na terra. E Deus confirma a primeira descendência quando lhe diz: conta as estrelas do céu, se fores capaz de as contar, assim será a tua descendência. Mas depois confirma também a terra: dou esta terra à tua descendência, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, como o texto nos diz. Abraão é o pai da fé, porque Deus promete e Abraão confia. Deus promete uma coisa que vai acontecer no futuro e Abraão confia verdadeiramente nisso. E é esta confiança, esta consciência de que é possível confiar em Deus, de que Deus é absolutamente confiável, é esta consciência que está na origem da fé. Depois confirma-se a aliança por meio de um ritual. No mundo antigo fazia-se isso. Cortava-se os animais ao meio e quem cumpria uma aliança, seja entre 2 reis, 2 povos, como fosse, quem cumpria uma aliança passava pelo meio dos animais que tinham sido sacrificados. Como que a dizer, se eu for infiel à aliança, então que me aconteça o mesmo que está a acontecer a estes animais. Era esse o sentido do ritual. E nós vemos uma coisa bonita neste texto, é que Abraão não passa entre as metades dos animais. Quem passa é Deus com o seu fogo. Como quem diz: sei da tua fragilidade e ser-te-ei fiel, porque te amo. É essa a lógica de Deus. Não pede a Abraão que passe pelas metades dos animais e que ponha em causa a sua própria vida com a infidelidade. Deus reconhece a fragilidade. Quer ser fiel. Quer amar. E é por causa do amor que tem que é possível construir a fidelidade. Ao longo dos próximos capítulos também voltaremos a este tema. Depois, Jó. A seguir a um silêncio inicial, Jó começa a falar. E o que diz é profundamente humano. Mais uma vez ele não amaldiçoa Deus, mas amaldiçoa o dia do seu nascimento. Diante do seu sofrimento atroz, depois de lhe terem acontecido todas as coisas possíveis e imaginárias que fazem alguém sofrer, Jó reconhece que talvez mais valesse não ter nascido. Continua a ser fiel a Deus, mas considera o seu sofrimento absolutamente insuportável. E é realista pensarmos que a Bíblia e a tradição bíblica nunca nos pede para fingirmos que não estamos a sofrer, nunca pede para amenizarmos o sofrimento, para o suavizarmos na compreensão ou na interpretação que dele fazemos, ou sequer para termos um olhar ingênuo sobre as nossas dores e o nosso sofrimento. Depois a resposta do amigo de Jó, o primeiro dos 3, é uma insistência numa lógica de justiça retributiva, como se costuma dizer, uma espécie de karma. Se Jó está a sofrer, pensa o amigo e diz o amigo. Se Jó está a sofrer é porque é culpado de alguma coisa. Parece não haver outra hipótese. Para Elifaz, o amigo que fala no texto que lemos hoje, o pecado é a origem de todo o sofrimento e por isso, se Jó está a sofrer, isso só pode querer dizer que ele é culpado de alguma coisa. Mas Jó sabe que é bom. Jó sabe que é inocente. E por isso nós vamos atravessar com Jó uma descida ao fundo do sofrimento. De um sofrimento inocente. À medida que formos lendo este livro nos próximos dias. Neste percurso difícil é preciso recordar, como aconteceu com Abraão. Deus é fiel. Ama Abraão, ama Jó, ama-nos a nós. E só essa certeza de que Deus nos ama é que permite aguentar este sofrimento. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aí está a primeira semana deste mais 365. Coragem, estamos juntos e estamos neste caminho. Um abraço em Cristo. Até amanhã.